JavaScript é uma outra linguagem. Com HTML e com CSS, ficou boa essa imagem aí na transmissão? Não ficou muito boa, não. Mas eu vou avançar aqui. Então, com HTML e com CSS, é possível desenvolver páginas estáticas, sem interação com o usuário, com caixas de diálogo e validação. Mas para preencher essa lacuna, né, da validação, foi desenvolvido o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, porque a sua execução se dá diretamente no browser, independente do servidor. Foi originalmente implantada como parte dos navegadores web para que scripts pudessem ser executados do lado do cliente e que interagissem com o usuário, sem a necessidade desse script passar pelo servidor. O JavaScript ele não é bem uma linguagem para acesso a banco de dados, mas ele serve mais para tratamento e dinamização dos elementos da página. Então, controlando o navegador e realizando comunicação assíncrona com o servidor e alterando o conteúdo dos documentos exibidos na tela. Esse slide é um exemplo de como inserir o HTML num código, numa página. Eu mostrei para vocês anteriormente a estrutura de um arquivo HTML que vai ter um elemento onde que uma das propriedades vai ser uma função. E no arquivo JavaScript você vai ter a implementação dessa função. Vamos mostrar aqui na prática, porque na prática sempre é mais gostoso. Vamos melhorar aqui então o nosso exemplo. Começar a inserir elementos diferentes. Então, o título, parágrafo inicial. No lugar desse parágrafo aqui, vou colocar já um botão. Botão. Muito legal, faz parecer fácil. Parece fácil, né? Olhando assim. Mas é com estudo e é isso mesmo. Você tem que ir pegando o conceito, né, da separação, porque o SAP ele é monolítico, é tudo ali no abapão, né? O programa eles são corridos, são sequenciais. Tem até um nome lá que eu esqueci agora. O programa que é um diretão assim. Dá para manipular as divs usando margin, padding e o flex blocks. Ah, sim, o Gleice estava falando, né, que foi respondendo a pergunta de como posicionar as divs. É isso mesmo, você vai mexendo margem, vai mexendo nas propriedades de tamanho da div, vai manipulando, né, a página vai ficando maior mesmo, né, a combinação de tags vai ficando um pouquinho mais complexa. Então aqui eu coloquei um botão, veja que ele tem aqui um nomezinho, eu quero botar esse botão fora da minha div. Então, antes de botar aqui o botão da div, vamos colocar o texto dele, que é, e clica. Então veja que esse texto está dentro da div. Vou colocar esse botão fora da div. Melhorar aqui o código, a indentação. E o botão está embaixo. Vou colocar um espacinho entre essa borda e o botão com uma tag que chama BR. BR é tipo dar uma linha, ele que dá um enterzinho. Ó, criei um espacinho aqui. E eu tenho um botão. Que eu vou colocar um código nele agora. Então, uma das propriedades do botão é a propriedade onClick igual, e eu vou colocar o nome da função clicou, parênteses, ok?
que é uma convenção para poder chamar a função. E agora aqui no JavaScript que vai ocorrer a definição da função. Começando pela palavra reservada function procedural, viu, Mata? Dizendo, é isso mesmo, né? Um programa procedural, aquele programa linguição. Então, function, a palavra reservada, e o nome da função. Função clicou. E as chaves aqui, os parênteses, que é onde que vai receber parâmetros, né? Então, o parênteses é para passar parâmetros da função, né? Lá no abapão, a gente não tem o módulo de função, que você tem o nome da função e os parâmetros de importação. Então, dentro do parâmetro, do parênteses, você colocaria ali os seus parâmetros de importação. A definição da definição da função, dentro do parênteses também iria agora, né, os parâmetros do lado de dentro da função, que você ia definir lá, o importing. Nesse caso não tem nenhum parâmetro, vamos colocar aqui as chaves. E aqui eu vou colocando, né, toda a minha lógica JavaScript mesmo. Aí vamos começar a falar de lógica. Aí vai falar do loop, do if, do else, da definição de variável e de toda a manipulação mesmo raçuda dos elementos. Igual a orientação objeto no ABAP também. É isso mesmo, a orientação objeto no ABAP também, que tem os parâmetros de importação e exportação dos métodos, né? Então vamos colocar aqui um comando JavaScript bem básico e bem conhecido, que é o alert. O alert, ele emite apenas um pop-up na tela. Vamos botar aqui o clássico, olá mundo. Definir a função. Quando eu clicar no botão, ele vai chamar a função clicou. Essa função clicou vai chamar esse comando alert. Vamos ver? Clica no botão. Ó, apareceu um pop-upzinho. Com uma mensagem. Bem simples, né? Mas existem várias outras funções. Aí você vai começar a manipular os elementos de tela. E na questão do contexto do SAP Wi-Fi, aí é pelo JavaScript que você vai fazer toda essa manipulação de IDs. Por exemplo, eu quero, ao clicar no botão, eu vou alterar o conteúdo de uma outra tag, de um outro elemento. Vamos colocar aqui embaixo desse me clica aqui, eu vou colocar um outro parágrafo que nós vamos alterar o conteúdo dele. Aqui uma tag br para dar um espaço, um parágrafo de texto. Aqui está ficando vermelho porque eu estou com aquele método CSS lá de todos os P's estão vermelho. Deixa assim. Deixa assim. Porque nós vamos ver aqui o JavaScript. Esse parágrafo eu vou colocar aqui um ID nele. ID. Vamos colocar aqui para 02, de parágrafo 02. Esse é o meu parágrafo 02. Então, quando eu clicar no botão, em vez de ele aparecer um botão, uma telinha de alerta, quando eu clicar no botão, eu quero trocar o conteúdo desse parágrafo de texto. E aí que eu vou utilizar o ID. Vou colocar um comentário aqui primeiro, que 2 barras no JavaScript é para fazer comentário de linha, equivalente ao nosso asterisco do ABAP. Então, eu vou fazer uma coleta. Então, primeiro eu vou fazer uma coleta, vou instanciar, né, usando nossa linguagem, eu vou instanciar no meu programa, na minha memória, vou instanciar esse elemento parágrafo de texto, que vai ter um comando assim, meio pronto, vou digitar aqui,
que é document, que eu estou me referindo ao documento HTML, porque o JavaScript ele enxerga o HTML, né? Ele acha que ele é meio o filho lá do HTML, então ele consegue acessar. E esse comando document ele meio que vai dizer que o que eu quero acessar é o HTML. Então, dentro do HTML tem os métodos getElement by. Ó, a questão do case sensitive aqui. Veja que é get minúsculo, element com E maiúsculo, B maiúsculo, ID. Se eu colocar ID minúsculo aqui, não vai funcionar. Então, colete o elemento pelo ID. Parágrafo 02. Então, coletei. E quero trocar o conteúdo dele. Então, inner HTML. Qual que vai ser o conteúdo interno desse HTML? É igual. Aí agora aqui o meu texto. Alteração de texto. Vamos ver o que vai acontecer? Agora, camel case. É isso mesmo, Leonel. Camel case é essa característica do JavaScript. Alguma forma de dizer, né? Então vamos clicar aqui, ó. Me clica, então é para ele alterar o parágrafo embaixo. Ó, alteração de texto. Ficou parecido, né? Vamos colocar outra coisa aqui. Texto foi alterado. Aí alterei. O site recarregou o código HTML, botou o parágrafo inicial. Vou até botar aqui. Parágrafo inicial de texto. Parágrafo inicial de texto. Vou clicar no botão. Ó, o texto foi alterado. Então, essa é a questão do ID. Quando eu cliquei no botão, a função do botão coletou o elemento pelo ID e alterou o conteúdo interno dele. E vamos fazer aqui um outro exemplo aqui. Esse caso, ele só está acionando quando eu coloco uma ação, né? Essa função só é chamada num clique do botão. Mas eu vou fazer aqui uma outra função, como se fosse uma chamada direta, que eu vou abrir o programa, ele já vai inicializar sozinho o meu código HTML. Eu vou colocar aqui uma função que já vai fazer uma lógicazinha aqui. Function soma, que vai receber dois parâmetros, P1, P2. Então essa função vai receber dois parâmetros. E aí, como seria no ABAP? Eu quero fazer uma soma. Vou definir uma variável local do tipo número. Variável local, né? Que seria, vou fazer assim. Var_res, tá. Aí, res é igual P1 mais P2. Aí, vou colocar aqui, retornar o res. Esse é o output do JavaScript, né? No módulo de função ABAP a gente tem lá o que seria os parâmetros de exportação da função. No JavaScript é o return. Mas a gente não precisa fazer isso tudo no JavaScript não, porque ele é um pouquinho mais inteligente. A gente pode já fazer um return já do cálculo. Essa função está definida aqui e ninguém está chamando ela. Eu quero que ela seja chamada automaticamente. Initialization. Nosso initialization do ABAP. Então, vou colocar aqui. Vou copiar este comando aqui. Então, o documento, quando for inicializado, ele vai chamar, em vez de a propriedade do HTML ser esse texto, a propriedade dele vai ser uma função, a função soma. Soma, passando os valores 4 e 7.
Ó, somou 11. Eu vou clicar no botão. O texto foi alterado. Então veja, fiz duas alterações no elemento, né, através da coleta do ID. Uma vez automática e a outra vez através da ação do botão. E é isso, o JavaScript. Existem então diversos tipos de funções que aí você vai colocando a sua lógica, pessoal. E realmente esse aqui foi o conceito básico de HTML, CSS e JavaScript. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como que é uma comparação de código. Porque a lógica de programação é tudo igual. O que muda é a sintaxe. Vamos ver aqui a sintaxe do JavaScript em comparação ao ABAP. Vamos ver como é que ficou a imagem aqui. Porque aqui na minha tela ficou de um jeito, mas para vocês aí, diga se está ficando bem nítido e bacana a minha tabelinha, porque o que está acontecendo? Do lado esquerdo eu tenho o código JavaScript e do lado direito eu tenho o código ABAP equivalente, para a gente fazer um depara. Mas aí, como eu mostro aqui na minha tela, né, eu gostaria de saber se para vocês também ficou bem definido, né, o código aí, a formatação, se a resolução tá boa, para a gente poder passar aqui um pouquinho dos códigos. Ah, Leonel, tá visível? Beleza. Então, o JavaScript, o que seria uma lista no JavaScript? Uma tabela é o equivalente a uma tabela interna. Então, na nossa tabela interna no ABAP, a gente vai apendando várias linhas numa tabela interna, né? No JavaScript, você se referencia a uma tabela, seria uma lista, ou um array. Então, um array ele é representado por ter essa chavezinha quadrada aqui, colchetes. Então, tudo que você coloca dentro de colchetes, ele vai considerando como se fossem linhas de uma tabela interna. Ó, as funções que eu acabei de mostrar. Então, é a mesma coisa. Existe a palavrinha reservada function e o nome da função. É como se fosse o form, né? A gente não tem o form e o nome do form. E a palavra é endform. O ABAP você tem o function com os parâmetros. Aí tem abre colchete, as chaves, fecha chaves. E o parâmetro de exportação. No ABAP a gente tem o changing ou exporting. No JavaScript é o return. Ó, outro objetos. Aqui no ABAP nós temos uma orientação a objetos DC24, né? Mas eu inventei um objeto no código, como seria um objeto no código. Não existe isso no ABAP, né? Que é um tipo que tem propriedades e métodos, né? Seria como se fosse uma função. Né? Não existe esse tipo no ABAP aqui, mas é só para dar um exemplo que eu estou inventando. Mas no JavaScript você tem lá, né? Você define uma variável que tem propriedades e métodos como funções. As estruturas de decisão, como o if e o else, é praticamente parecido, só que o JavaScript ele tem esse negócio de parênteses e dessas chaves aqui, né? Então que faz o código parecer mais difícil. Mas é a mesma coisa, no ABAP lá nós temos um if, ponto final, palavrinha else, endif. O endif do JavaScript vai ser as chaves, né? No ABAP você sempre tem a palavra, né? Endif, endloop, endcase. No JavaScript ele vai encerrar com uma chave. Ó, o switch case, né? No ABAP, né? Tá falando do case agora. A gente tem no ABAP é case when. No JavaScript é switch case. O do while também é bem parecido. Só muda mesmo essa questão de parênteses e chaves. O loop é o mais louco. O loop no JavaScript é o for, que você tem que fazer aqui. É uma maluquice esse for aqui. Que primeiro você define, né, um contador, são 3 parâmetros. Um contador do loop, o tamanho da sua tabela e um incrementador. Então, tipo assim, então meu contador é 0. Enquanto o contador for menor que a quantidade de linhas total da tabela,
o contador vai sendo incrementado. Aí você vai dando tipo uns read table na sua tabela.